E a gente vai falar agora da nossa bioeconomia, setor que busca conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental e que já soma um PIB de 2 trilhões e 500 bilhões de reais. O montante representa 26% do PIB brasileiro e é um cenário favorável para a expansão dessas atividades em 2023. As conclusões são de um estudo inédito da Fundação Getúlio Vargas. Quem fala mais com a gente sobre esse assunto agora, então, é Cícero Zanetti de Lima, que é pesquisador do Observatório de Conhecimento e Inovação em Bioeconomia da FGV. Seja muito bem-vindo, Cícero. Bom dia a todos. É um prazer estar falando com todos vocês. Prazer é todo nosso, Cícero. Vamos começar explicando então para o nosso público quais atividades que compõem essa bioeconomia que vocês mapearam aí no estudo? Essa é uma pergunta importante, porque sempre quando nós divulgamos os nossos números, há uma pequena confusão entre o que é bioeconomia e o que é agronegócio. Porque essas duas atividades, esses dois grupos de atividades, eles estão muito próximos. Então, na bioeconomia, a gente considera todas as atividades agrícolas de origem vegetal e de origem animal. Então, a gente está falando aí de agricultura, de pecuária, a nossa agropecuária, as atividades extrativistas, mas também a gente está falando das chamadas bioindústrias e indústrias com viés biológico. Que indústrias são essas? É desde a indústria de alimentos e bebidas até a nossa indústria de fármacos, de medicamentos, de atividades industriais que combinam recursos biológicos, recursos vindos da biomassa em outros produtos e até mesmo serviços. Então, a gente acaba tendo um leque maior de atividades, né, e de indústrias, diferentemente do agronegócio. Então, essas atividades, elas compõem o PIB da bioeconomia. E aí, quando você soma o valor de todas essas atividades e de todos esses serviços que compõem a bioeconomia, a gente chegou, então, no número de 2,5 trilhões para o ano de 2022. Um valor muito expressivo, né, Cícero? E aí eu te pergunto, né, como que esse estudo valoriza, né, coloca aí ali um valor nos nossos ativos ambientais, no valor da nossa floresta? Essa é uma questão muito importante, porque o PIB da bioeconomia, ele nos dá a dimensão econômica dos nossos ativos ambientais. Ele ainda não determina quanto que vale o verde embutido, né, os nossos ativos ambientais, os nossos recursos dentro daquilo que nós produzimos. Então, nós do observatório, a gente entende que a bioeconomia, ela é o estoque, o uso e a transformação dos ativos naturais e biológicos do Brasil. E aí, para você ter uma dimensão completa disso, a gente precisa das chamadas contas econômicas integradas, as contas econômicas ambientais, onde você consegue determinar o valor econômico dos ativos ambientais e o valor dos chamados serviços ecossistêmicos, né? Então, você tem, por exemplo, países como a Índia, a África do Sul, China, eles já vêm caminhando nessa direção de dar valor econômico para esses ativos ambientais. E nós, recentemente, lançamos um estudo aqui no Observatório que coloca, né, em discussão uma proposta de mensuração dos nossos ativos da bioeconomia. Então, quando a gente soma esse valor de 2,5 trilhões a tudo que nós somos capazes de produzir e esses nossos ativos, então esse valor ele pode aumentar, né? Claro que aí a gente tem alguns critérios de sustentabilidade que precisam ser levados em consideração. Mas então é muito importante a gente deixar claro que esses critérios de sustentabilidade eles ainda não estão incorporados no nosso PIB da bioeconomia. O Cícero, eu queria te perguntar também quais seriam esses critérios da sustentabilidade. Você falou aí dos serviços ecossistêmicos. Explica um pouquinho melhor para a gente quais seriam esses serviços e quais seriam esses critérios sustentáveis que poderiam agregar valor, então, a esses nossos ativos ambientais. Então, isso é uma questão muito importante, porque vamos imaginar o seguinte, né? Eu sou uma atividade, posso ser uma atividade agropecuária, ou posso ser uma atividade industrial. Quando eu compro um determinado insumo, por exemplo, um insumo de plástico, enfim, um determinado insumo lá para eu empacotar a minha produção, por exemplo, eu não sei qual é a origem biológica ou se essa produção que eu estou comprando, ela degradou o meio ambiente em alguma forma, em algum estágio da sua cadeia.
de produção. Então, qual é o valor do ativo ambiental que eu estou comprando ali? A mesma coisa, por exemplo, quando a gente exporta um nosso ativo, a nossa produção agrícola, né? A gente está exportando uma parte dos nossos serviços ecossistêmicos de biodiversidade que está embutido no valor daquele bem, mas que o mundo não paga por ele, né? Então, por exemplo, quando a gente exporta as nossas commodities, os nossos alimentos, então a gente tem um serviço ambiental incorporado ali que nós, de fato, não recebemos essa remuneração, tá? Então, são esses pontos que a gente ainda não aborda no PIB da bioeconomia. E aí também você tem critérios de sustentabilidade, por exemplo, questões de manejo, produções integradas, a questão do plantio direto na palha, que são outras práticas de manejo sustentável que também agregam valor, que também tem uma agregação da biodiversidade que ainda a gente não consegue mensurar, mas que nós estamos caminhando nessa direção. Tá certo, Cícero. Fico aí na expectativa de vocês conseguirem mostrar esse valor todo pra gente, que é muito importante. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom trabalho para vocês. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.